Oi, Olá, seja bem-vinda! tudo bem com vocês? A gente volta hoje para falar de coisas muito interessantes e, obviamente, a gente pensou em excesso. Está começando mais um episódio cheio de excessos do nosso Desrotulando Pod. Eu sou Amanda Saraiva, sou psicóloga, sou mãe, mulher, um monte de coisas e hoje eu sou sua podcaster. E por que não, comissária de bordo para quem está assistindo pelo YouTube e vendo esse fonezinho lindo que estou usando. Eu sou a Tayane, sou mãe, psicóloga, sou também uma pessoa que pensa em excesso, podcaster, psicanalista e hoje estou aqui com o meu fonezinho pequenininho porque eu ainda não tô no calibre da Amanda. O calibre hoje é o clássico Mulher de Humanas encontra Homem de Exatas, e esse aqui é um patrocínio do marido, o fone de ouvido gamer. Precisava falar sobre isso, né? Porque, assim, que história é essa de psicóloga que casa com engenheiro? Não, quantas tu conhece? Porque assim, ó, volta e meia eu falo assim, porque o meu marido, ele é programador, ele é engenheiro, ele é tudo da área de exatas. Eu acho que assim, falta, tem uma escassez de mulheres na área de exatas, uma escassez de homens na área de humanas, daí a galera hétero se encontra esse vácuo, esse vazio ali no meio. Aí que tá, né, amiga? Assim, ó, um negócio muito. Parece que vem, assim, a gente fica meio refém disso, né? Porque É que também tem. os caras de exatas que estão ali, né? Olha, eu rotulando o negócio. Mas, enfim, parece que eles são mais sensíveis Ah, e tu dá match, diz. né? Eu não sei se eu me encontrei na sensibilidade, não. Acho que hoje a gente se encontrou mais no bom humor. Foi esse aí o nosso match, assim. Aí, depois de um tempo, a gente descobre sensibilidades um no outro, assim, né? Mas quando eu conheci ele de primeira, assim, eu achei, um cara engraçado, um cara diferenciado, assim, diferente dos caras da psicologia. Eu não sei o que que tinha de diferente, mas me atraía ali, né? A gente gosta daquilo que é diferente. Eu vou contar isso no ar e ele vai me matar, tá? Mas eu sempre tive um crush no Edward do Crepúsculo. E quando eu conheci ele, ele era Crepúsculo. Meu Deus! Eu ia falar assim, nossa, nunca gostei do Edward, mas sem querer ofender o teu marido. Nunca foi minha vibe. Eu sempre fui Pra time cada Jacob. um, amiga, é teu próprio. Eu sempre fui time Jacob, meu marido não tem nada a ver com Jacob, apesar de ser barbudo e passear ali perto do lobisomem, mas o lobisomem numa vibe diferente. Pois é, hoje eu totalmente outra pessoa, né? Inclusive, amor, não raspe a barba. Mas Deu certo, deu match. outra vida, né? Outros tempos. E Pois é. falando sobre isso, né? Falando sobre esses ideais, eu acho que a gente pode anunciar o nosso tema de hoje. E hoje a gente vai falar dessa ideia toda de que as coisas precisam sair perfeitas para que a gente possa fazê-las. Então, seja bem-vinda se você é uma mulher perfeccionista. Aquele título lindo que a gente adora levar para entrevista de emprego. Qual é o seu defeito? Eu sou perfeccionista demais. Me Muito contrate. perfeccionista. Aí você vira autônoma e se ferra. Você simplesmente vira autônoma e acaba a sua vida porque você é seu único parâmetro de perfeição e esse parâmetro não é tão justo com a gente, né? Aí, sem contar de todo o peso que a sociedade coloca naturalmente nas mulheres para que elas desempenhem múltiplas tarefas e com excelência, né, simultaneamente. Então, a gente abre o nosso podcast falando de todos os papéis que a gente desempenha, e eu não sei como é que é isso para ti, mas para mim tem um negocinho assim de que eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, estar inteira em todas as coisas que eu estou fazendo e me sinto culpada quando não estou dando atenção para todas essas coisas simultaneamente. Não, perfeito, perfeito, perfeito como gostaríamos que fosse. É exatamente assim. E tem mais uma cobrança que eu acho que tem muito a ver com a mulher moderna, com a sociedade atual, que é além de eu fazer todas essas coisas, eu preciso estar perfeita na minha saúde mental.
porque a Assim, gente ninguém precisa surta. do autocuidado. Não, não pode mais surtar, né? Mulheres histéricas ficaram no passado, agora as mulheres fazem terapia e são sempre muito autocentradas, né? Qualquer coisa toma uma medicação, vai resolver e tal. É assim, a gente precisa estar perfeita até nas nossas fragilidades. E essa é uma autocobrança muito nova, eu acho, né? Na história social, a mulher moderna, ela fala muito sobre autocuidado, sobre meditação, sobre cuidar do corpo e cuidar da mente. Isso acaba gerando uma cobrança a mais, especialmente para mim, assim. Então, me identifico que eu tenho que estar perfeita em tudo, até nas minhas fragilidades. Olha que terrível. Aí, assim, eu tava pensando aqui, na medida que a gente foi falando, né? Você falou do remedinho. Gente, olha o exemplo do show da Taylor Swift, onde as meninas com desidratação foram, né, tomadas com Rivotril. Aham, que Aonde é absurdo. que se dá Rivotril para adolescentes sem diagnóstico, porque elas estão histéricas, em crise de ansiedade, no meio de um show? Uhum. Até o nosso sintoma físico é apagado, porque mulheres são histéricas, né? Então, toma um Ribotrilzinho, te acalma aí e vai comprar uma água, porque te dá, a gente não vai, né? Seja bem-vindo ao capitalismo e a mulher sofre mais uma vez. É, eu fiquei pensando bastante, Amanda, nessa ideia de que a gente tem que performar em excelência, né? Estava pensando aqui justamente sobre essa ideia de perfeição, né? E depois que a gente gravou o nosso primeiro episódio, semana passada, que ele foi ao ar, eu consegui escutar, mas eu tive uma dificuldade tremenda em assistir a nossa própria imagem. E como é que isso vai? Levei inclusive isso para psicoterapia, porque assim, eu assisti bastante para fazer a edição do vídeo, né, que foi a minha primeira vez, então estava aprendendo isso, aquilo, outro, e estava assistindo e recortando ali. Mas como me incomoda algumas coisas, né, no meu próprio corpo, quando estou me assistindo, e como isso é construído socialmente. Porque, inclusive, estava assistindo um filme ontem à noite quando me dei conta de que geralmente nós meninas, nós somos muito bem resolvidas com o nosso corpo, bem pequenininhas assim, né? Primeira infância. Ninguém olha para a barriguinha da menina que tá toda fofinha ali e acha que é ruim, ou se acha, temos ali alguma coisa muito perturbadora com o que está acontecendo com aquela menina e a gente já entende que aquilo é abusivo. Uhum. Agora, tá? Quando a gente está falando de mulheres adultas, existe toda uma cobrança para que o nosso corpo responda a um padrão de beleza, para que ele esteja sempre perfeito. A vestimenta tem que estar combinando, qual é o estilo daquela pessoa. Uhum. Nossa, tu foi falando assim, eu fui pensando, passando vários filmes na minha cabeça. Porque tu olha o vídeo e te incomoda alguma coisa estética, né? E eu também me incomodo de olhar a respeito do desempenho. Então, é mais um incômodo quando a gente precisa se ver, né? E aí tu foi falando assim, nossa, a gente quando é menininha não tem tanto ainda cobranças no corpo. Depende muito do contexto que tu foi criada. Porque, por exemplo, assim, sou uma pessoa que tem intolerância à lactose, né? Hoje em dia é super comum, um monte de gente tem. E aí não se falava sobre isso quando eu era criança, mas a minha barriga estava sempre inchada, então eu era uma criança magrinha com uma barriga saltadinha e sempre tinha algum comentário, né? Comentáriozinho, essa barriga, encolhe a barriga, um tapinho, uma mexidinha, e assim, ó, desde que eu me conheço por gente, eu tenho uma relação que não é de afeto com a minha barriga, que só foi mudar durante a minha gestação, que a minha barriga era a Porque casa da daí é minha filha. normalizado, né? Quanto É, porque maior, aí mais pode ser bonito. grande. E olha lá, porque eu fiz um barrigão e o povo falava, será que não tem dois aí? Então, é uma relação com o corpo que já vem desde que a gente existe no mundo ali, enquanto mulher, a gente já tá meio submetida a padrões. Até se tu é uma criança muito magrinha, tu escuta que tu é muito magrinha. Se é uma criança muito gordinha, tu escuta que tu é muito gordinha. E eu percebo, assim, né, empiricamente vejo nas histórias que isso ressoa muito mais forte para a mulher, porque a gente tá acostumada a ficar sob o olhar sanguinário do vigia desde que nasceu, né? Então, isso vem para a parte estética, vem para a parte de desempenho, vem para a parte da delicadeza, a gente tem que performar
tudo maravilhoso e com um sorriso no rosto, porque se a gente perde a delicadeza, a meiguice, a gente perde a feminilidade, né? Quem tem raiva é homem, né? Mulher não pode ficar puta, mulher tem que ficar piano, né? Lindinha ali. Então, é uma gama de cobranças que a gente já vem construindo quem a gente é em cima disso. E, claro, ressoa quando a gente é adulta, ressoa quando a gente tá por conta própria. Eu me lembrei, não sei se tu já assistiu aquela série do Amazon Prime, The Marvelous Mrs. Maisel. Nunca vi. Cara, maravilhosa. Ela é a primeira mulher stand-up dos Estados Unidos e tudo começa durante um surto que ela teve em uma apresentação de stand-up do marido, que estava tentando ser stand-upper, porque ele abandona ela para ficar com a secretária. E aí ela pega o microfone em belo de um surto psicótico e ela é engraçada e ele não. Babado. E ela tem um irmão mais velho, que tudo é depositado nesse irmão, enquanto o dela é cobrada à perfeição. Os primeiros episódios tem uma cena dela com uma fita métrica medindo os milímetros na perna, porque a coxa tem que estar simétrica uma com a Ah, outra. é Então, um impossível. padrão de beleza absurdo. E Uhum, assim, eu cheguei a filmar na televisão de tão maravilhoso que é o discurso. Quem sabe depois eu mando esse discurso lá no nosso Instagram para vocês darem uma olhadinha nesse recorte. uhum. Boa. Mas tem um discurso dela no final, porque ele é todo sobre misoginia e sobre essas coisas que a gente está falando, né? Das cobranças de perfeição que são feitas Uhum, sobre a mulher, que não são feitas para os homens. E ela fala sobre, primeiro fala o pai dela, sobre o fato que eu dei tudo para o seu irmão, mas eu deveria ter investido em você. Se eu uhum. tivesse enxergado todo o teu potencial, se eu tivesse olhado para você, eu teria investido em você. Nossa, Muito, muito, muito boa a série. impactante. Impactante até porque o investimento ele tem muito a ver com merecimento, né? Agora que Uhum. tu deu certo, eu acho que eu devia ter investido em ti. Se desse errado, tudo bem, né? A menina se cria, se vira, né? Tem uma A coisa menina vai assim. casar e, na verdade, vai deixar de ser um fardo, né, para a família. Aham, aham, aham. Que coisa, Tanto né? A é que gente se tá em pagava dois um mil e vinte e dote, né? três. Aham, a gente está em 2023 já reproduz essas lógicas, né? E eu acho um discurso assim muito paradoxal, que se chama, né? Ao mesmo tempo que eu quero ser essa mulher, né, que faz todas as coisas com excelência, ótima profissional, ótima em todos os meus papéis, eu também me incomodo de querer ser essa mulher. Então eu quero fazer tudo e ainda ser linda, meiga e gentil. Mas eu queria lutar contra isso. Por enquanto é difícil a gente lutar contra isso enquanto a gente vive em um mundo que é reforçado o tempo todo, né? Eu acho que até os nossos discursos atuais acabam reforçando essas perfeições. E é isso que eu falo do meu incômodo, sabe, Thay? A gente tem que estar lutando o tempo todo contra o que é externo, que nos cobram, que colocam no mundo, e aí a gente se afasta de nós, né? Eu acho que esse afastamento de mim é o que gera um maior incômodo, porque aí quanto mais longe eu vou, mais eu me perco, né? Mais difícil é voltar. Uhum. Não, e assim, né? Quais são os parâmetros de perfeição que a gente cria quando nós não temos nem noção de quais são os nossos parâmetros e quais são aqueles que são impostos a gente, né? Porque assim, a gente começou a fazer o podcast. E daí, ai, o vídeo não ficou tão legal. Ai, o áudio tem problemas. A gente gravou, a edição não foi lá essas coisas, né? Como é que a gente está fazendo todas essas coisas? Nós queremos fazer, porque temos dificuldade em pedir ajuda, né? Admitimos Uhum. isso com muita tranquilidade, inclusive. Mais uma cobrança da mulher moderna, ela tem que resolver sozinha, né? Tem que resolver sozinha. E no meio disso tudo, a gente começa a pensar, é porque tal podcast fez assim e ninguém falou nada. Ai, porque o fulano de tal viralizou, as pessoas fazem desse jeito, né? E daí, assim, né? O que que é de cobrança? Que são nossas próprias, daquilo que eu, você, né, estamos enxergando no que a gente está produzindo, e o que de fato não vem de um lugar, né, imposto de que para ser bom tem que ser desse jeito. Então,
a gente falava muito que se a gente não tivesse junta nesse processo, a gente teria desistido, Uhum. justamente porque em vários momentos eu pensei, nossa, eu não vou colocar isso no ar. Tá Sim. horrível. Olha só como as pessoas vão ficar aqui. E aí, todas as vezes que eu falava, minuciava isso contigo, você dizia para mim assim: não, o nosso público sabe que a gente está fazendo caseiro, o nosso público sabe que a gente está fazendo isso de uma maneira espontânea, eles entendem, eles estão ali porque eles querem escutar a gente. Uhum. Mas ao mesmo tempo percebo que tinha esse movimento contigo também, né? De toda vez que você ficasse assim, eu tinha que estar lá para poder te ajudar também a se resgatar. Exatamente. Vai. Tem uma coisa, tem algo muito importante sobre isso que a Thay falou, né? Sobre a gente fazer esse equilíbrio de uma cuidar da outra. Porque o papel feminino, ele é muito pautado no cuidado, né? A mulher é muito ensinada a cuidar. E a gente tem padrões de autocobrança absurdos, mas a gente sabe muito bem cuidar do outro. E isso é uma virada importante sobre a necessidade do coletivo quando a gente fala de mulheres. A gente não pode pedir ajuda para ninguém, tem que dar conta sozinha, tem que resolver tudo. E é o que eu tenho muito forte em mim mesmo. Mas justamente quando a gente fala assim, nossa, se eu tivesse sozinha, talvez eu teria desistido nesse momento. Isso só não aconteceu porque a gente estava em coletivo, a gente estava em dupla, né? Por mesmo tempo que eu me cobro, por exemplo, vou dar exemplos bem reais, assim, eu acho que a minha qualidade do áudio não estava tão legal, eu acho que a minha fala não foi tão bacana. Aí a Thay, poxa, acho que a minha imagem não estava tão legal. Aí olhar para o outro com um pouco mais de carinho, para outra, né, nesse caso com carinho, tipo, não, Thay, acho que foi muito bem, não, acho que a tua qualidade está beleza. E isso nos ajuda a cuidar da gente, porque o mundo é um espelho, né? Se eu consigo cuidar da Thay, se eu consigo falar, poxa, Thay, calma, não se cobra tanto assim, por que que eu não consigo fazer isso comigo, né? E até eu conseguir desenvolver esse papel comigo, eu preciso da Thay nesse novo papel que a gente está criando como podcaster, até que a gente consiga ser mais gentil com nós mesmas, pelo menos a gente tem uma a outra. E isso é muito simbólico sobre o podcast, mas eu também acho que isso é muito simbólico nas outras relações, assim, quando eu converso com amigas sobre maternidade, quando eu converso com amigas sobre psicologia, sobre o psicodrama, as nossas autocobranças, é muito importante ter o outro do outro lado falando assim, amiga, peraí, eu acho que tu tá pegando muito pesado contigo, não é bem assim? E às vezes a gente só consegue se dar conta quando tem outra pessoa falando, né? Porque tá muito normalizado a gente se cobrar, assim, se Fatiar. machucar. Parece que eu existo no mundo me machucando porque eu tenho que entregar essa excelência, sabe? Sim. Porque, de certa forma, essa excelência é cobrada da gente, né, Amanda? De maneira muito sutil, às vezes nem tão sutil assim. Tem algumas coisas que são muito escrachadas, mas tem algumas que vêm com aquele tom de: ah, mas é porque eu te amo que eu digo isso. Me preocupo com você, né? É porque eu sei que você pode entregar o seu melhor, é por isso que eu te cobro. Eu acho que isso está muito nesse discurso, se você quer, você consegue. Beleza, Exato. então. Né? Se você quer, você consegue, mas você precisa se virar sozinha, tá? Ninguém vai te ajudar. E uma das coisas que o podcast trouxe para mim, né, era que quando foi ao ar ali na sexta-feira, quando eu acordei, que eu pensei, putz, agora foi, né? Não tem mais volta, as pessoas estão vendo, então eu vou ter que lidar com o fato de que a minha imagem foi para lá de um jeito que eu não gostei e trabalhar isso em mim, de que as pessoas vão ter visões próprias sobre a minha imagem. Então, que Sim. talvez aquilo que eu enxergo e que me incomoda não seja percebido pelas pessoas. Nossa, demais! Isso não acontece quando alguém tira uma foto tua distraída? Aí a pessoa fala, ai, que foto linda, você sorrindo, brincando com a sua filha. O meu queixo fica assim quando eu tô de lado. E as pessoas, nossa, tão linda. E você, não, 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 não. Pode apagar essa foto aí. A Sim, gente não se olha com exatamente. cuidado. E foi isso na hora de editar o vídeo, né, que eu percebi, falei assim, cara, eu tô vesga, eu não sou vesga. Será que quando eu tô falando, a minha boca fica torta desse jeito? Ah, bem capaz, sério. Juro, 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 né? E tem todo um Uhum. rolê, né, familiar meu. O meu avô tem um rosto muito assimétrico.
Aí, quando eu era Hum. criança, criança não vale nada, né, gente? Pelo amor. Mas, assim, quando a gente era criança, o meu avô cochilava muito sentado. E a Hum. gente via as assimetrias, e a gente pegava uma régua, e a gente media de um Meu lado da Deus! sobrancelha dele com o outro. Ah, vamos para a história. E, assim, eu sou muito consciente daquilo. Enquanto criança era uma brincadeira e tudo mais, mas eu sou muito consciente de que essas assimetrias existem em mim, porque são traços genéticos, são coisas que são Uhum. passadas ali, né? Então, às vezes, quando eu sorrio e eu percebo que a minha boca vai muito para um lado do que para o outro, eu penso, putz, ai, vovô, não precisava ter dado isso. Muito engraçado, eu não tenho essa história com a assimetria, mas eu sei que eu sou bem assimétrica, assim. Aí eu tento não olhar muito para a imagem, sabe? É porque eu já não tenho uma relação tão boa com essa imagem, então enquanto eu puder evitar olhar, eu evito. Que cruel isso, né? Não se olhar tanto assim. Eu sei que eu me gosto muito mais quando eu falo sorrindo, então, tipo, quando eu gravo stories e tal, eu tento falar sorrindo. E aí, eu sempre falo dessa coisa de me preocupar com os meus desempenhos, assim, eu tenho uma sensação que quando eu me agrado da minha imagem, eu fico mais feliz com o meu desempenho. Então, quando eu falo assim, eu falo sorrindo, eu falo olhando pra câmera e tal, eu fico, nossa, eu tô falando uma coisa boa demais. Mas aí, se eu falo um pouco mais séria, assim, olhando pro vazio, virando de lado, já não me dá esse mesmo prazer, assim. E eu acho que prazer é uma coisa tão singular. E para nós, o podcast é prazeroso só por estar no ar, assim, né? Não quer dizer que ele vai ser prazeroso do começo ao fim, que a edição a gente vai ficar 100% feliz, que as ferramentas que a gente tem com o Instagram, ou até aqui com o que a gente conversa, a gente vai estar 100% feliz com tudo. Mas é muito simbólico a gente estar feliz de estar entregando algo para o mundo sem estar perfeito, porque nunca estará. E esse é o nosso grande engano. A gente acha que em algum momento vai estar perfeito, porque nos dizem o tempo todo de que não, se você se esforçar mais um pouquinho, segue. Essa coisinha eu sei que você consegue entregar. E aí eu digo em um termo pessoal, assim, né? Eu não faria um projeto sozinha porque eu nunca acho que tá bom. Eu acho que isso foi o que me cortou em outros momentos da vida de lançar projetos. Parece que eu tenho que estar sempre esculpindo e lapidando uma coisa que vai ficar maravilhosa antes de eu entregar para o mundo. Mas não é assim, porque o mundo também transforma o que a gente coloca nele. E é aí que a gente vai adaptando e melhorando as coisas. E não à toa que eu e a Pai chamamos esse projeto de filho, porque a gente cria juntas. E de um episódio para o outro existe uma nova criação, assim, é uma coisa orgânica, uma coisa viva. E como tudo que é vivo é também imperfeito, né? A gente tem que aceitar isso. A gente estava brincando no início sobre os nossos maridos serem de exatas, né? Engenheiros e tudo mais. E quando a gente conversou sobre o podcast aqui em casa, o meu marido disse assim: Vocês não vão escrever um script para vocês seguirem? Eu falei: Não. Aí ele, mas como assim? Vocês só vão assim falar? Eu, sim, é porque é justamente isso, né? Para ser uma conversa espontânea. Se a gente for escrever, a gente vai ficar tão apegado a ter que desempenhar aquela pauta que está ali daquela forma, que o negócio vai ficar mecânico, vai ficar horrível. Então, não, a gente consegue dialogar de maneira espontânea e aceitar qual vai ser a repercussão disso, né, Amanda? Eu acho que em uma situação onde as coisas estão cada vez mais profissionalizadas, onde não dá para você falar sem ter um título para poder falar sobre algum assunto, a gente perdeu contato com o que existe de real nas pessoas. Nossa, E a sim. ideia do podcast foi essa, né? Foi não trazer o perfeito, mas trazer o real, Uhum. um recorte desse real que seja, né? Mas algo que realmente fale com as pessoas de um lugar genuíno e não editado, maquiado, ou que venha fazendo menção a essa ideia de que as pessoas vão conseguir copiar a gente, né, Uhum. para ter sucesso. Até porque até o resultado do sucesso ele é muito individual, né? No nosso caso, colocar algo no ar já é um sucesso para mim e para pai. Exatamente. Nossa, né, amiga? A gente
gesta esses projetos há tanto tempo, inclusive individualmente, né? A gente se encontrou esse ano, a Uhum. gente começou a produzir algo juntas esse ano, mas já são desejos individuais de muito tempo. Então, ter algo no ar, ter um canal no YouTube, ter um canal no Spotify, pra gente, isso já é o nosso primeiro sucesso. Agora, o que que vai repercutir? Não sei, eu não sei nem se a gente sabe o que que quer com isso. Mas a partir desse momento, a gente quer, com o episódio de hoje, tentar te ajudar e nos ajudar a desapegar do rótulo da perfeição. Assim, né? O rótulo de que a Mulher Maravilha consegue tudo, de que a Barbie consegue tudo. Eu sei que o filme da Barbie lançou agora com uma vibe diferente, mas eu queria lembrar que cada Barbie é uma personagem diferente, cada Barbie é um papel só. E a gente está aqui desempenhando vários, 20, 30, 40 papéis, ao mesmo tempo que a gente nem percebe de tão invisíveis que são, né? O papel da, sei lá, da cliente da padaria. Isso é um papel que a gente tem e Sim. desempenha também, né? E a Barbie tá lá fazendo um de cada vez. Então, eu reforço que a gente está aqui falando sobre perfeccionismo de um lugar muito dolorido, porque a gente tem que lutar com isso todos os dias. E eu sei que quem está nos escutando também se identifica com isso, né? De lutar contra esse perfeccionismo. Às vezes mais, às vezes menos, mas que a gente consiga tirar aí esse rótulo da Mulher Maravilha, da mulher perfeita, da mulher que tudo pode, porque não, a gente não pode tudo, e tudo bem, né? A gente tem limites, somos humanos no fim das contas. Isso é o que eu tento lembrar, porque eu esqueço com muita facilidade. Sim, eu acho que é um exercício, né? E durante essa semana foi quase que um mantra para mim. Aí, eu acho que para nós duas, a gente sempre falava: feito é melhor do que perfeito, feito é melhor do que perfeito. A gente está entregando alguma coisa, ah, porque, assim, desde que a gente saiu da faculdade, eu acho que para mim isso ficou muito reforçado durante a nosso período acadêmico ali, não por conta da universidade em si, mas por como ela despertou essas situações em mim, em ti, né, Amanda? Mas o fato de que a gente escutava muitas vezes de quem é você para escrever isso daqui, né? Tem que citar um autor. Uhum, Você precisa fazer referência a alguém. Alguém pensou isso daqui antes de você, né? Tem que dar crédito. Então, isso daqui tem que ficar numa estética bonita, isso daqui tem que ser assim, né? Como é que você vai se apresentar para as pessoas lá fora? Tem uma roupa certa para ser psicólogo, uhum, tem uma forma certa para ser mãe, tem uhum, um jeito certo para ser esposa. uhum, Então, eu percebo que tem todas essas construções sociais que vêm por aí, dizendo para gente que existem formas de desempenhar cada um desses vários papéis que a gente está desempenhando, ah, com um suposto padrão de perfeição, e que às vezes isso fica muito destoado das nossas condições reais para desempenhar uhum. aquilo. Às vezes, quase sempre, né, Thay? Porque quando se olha quando se cobra sobre um papel, por exemplo, papel acadêmico, existe uma tendência, e aí a gente não vai colocar né, a instituição X onde estudamos, mas uma tendência do ambiente acadêmico mesmo a esquecer que tu tem vários outros papéis para desempenhar, né? Então fala assim, você tem que fazer pelo menos uma publicação ao longo da faculdade, porque esse trabalho tem que estar excelente, como se a gente não tivesse 10 matérias para cuidar, trabalho durante o dia, casa, família, muitas vezes filhos. Então, assim, as exigências aqui em corredor. Eu vou exigir de um papel de cada vez. Mas no mundo, a gente está lidando, circulando, dançando, equilibrando todos esses papéis ao mesmo tempo. Por isso que a cobrança ela acaba realmente sendo impossível, porque eu só sou uma equilibrando tudo isso, né? Inclusive, o papel acadêmico exigiu muito de nós, porque é um ambiente que estimula muito isso. Só que aí a gente sai para o mundão e vê que não dá para continuar aqui fazendo o meu trabalhinho perfeito para ganhar um 10 no final. Primeiro, porque ninguém te dá um 10. O 10 é tu que vai ter que escolher, né? E segundo, porque a gente tem um limite físico, mental, energético, tudo isso junto, né? Olhar para a realidade é entender que a gente tem limites e tirar um pouco o ouvido do lado de fora de todas essas cobranças externas que vão refletir no interno, né? Então, é difícil, mas seria bom. Muito difícil. Mas, e poder elaborar isso, né? Dessa perfeição,
poder olhar para o fato de que a gente é faltante enquanto sujeito em todos os aspectos. Então, que sempre vai estar faltando algo em algum lugar. Hum, nossa, demais. Sempre vai estar faltando algo em algum lugar. E o que nos falta para hoje é tirar um pouco esse rótulo da nossa testa, eu acho, para poder descansar nesse final de semana. A gente grava no sábado, né? Então, acho simbólico a gente falar que a gente encerra a semana desrotulando algumas coisas que a gente vem carregando ali de segunda a sexta para conseguir se desligar um pouquinho disso, se desligar um pouquinho das reverberações que o trabalho nos traz na semana, que a gente consiga se despir um pouquinho desse rótulo para olhar para o ser humaninho no fim de semana ali, né? Que a gente pudesse olhar todos os dias, mas eu vejo o meu fim de semana como muito simbólico para me desligar ali do lado profissional um pouquinho, dar uma respirada, que daí eu me cobro talvez um pouquinho menos objetivamente nos meus papéis que não são profissionais. Exato. E daí, quem sabe, a gente tenha, sim, alguma chance de um semblante à saúde mental. Olha só, a saúde mental ela é no presente. E com presente eu digo exatamente hoje. Hoje minha saúde mental tá boa. Amanhã, quem sabe? Segunda-feira, vamos ver. Então, que a gente possa viver o hoje com um semblante de saúde mental no meio desse mundo que nos cobra perfeições. Exatamente. A gente encerra por aqui. E espero que vocês tenham gostado. Comentem no nosso Instagram, aproveitem para poder nos dar dicas sobre o que que vocês gostariam de ver por aqui, né? Quais são os temas que vocês gostariam que pudéssemos abordar. E não esqueçam de nos assistir todas as sextas-feiras, às 5 horas da manhã. Estão saindo do forninho os nossos novos episódios. Vamos ver quantos teremos nessa temporada. Não sabemos, também está sendo espontâneo. Tá sendo orgânico. É isso aí, pessoal. Obrigada pela audiência. Nos acompanhem lá no Instagram, @desrotulandopod. E nos vemos semana que vem com mais um Rótulo do Dia.